A civilização grega desempenhou um papel de extrema importância na história e na cultura ocidental, deixando um legado profundo de muitos aspectos na sociedade até os dias de hoje. Algumas das principais contribuições e importâncias da civilização grega incluem democracia, filosofia, ciências e matemática, arte e cultura, literatura épica, língua grega, legado cultural e várias inovações políticas e jurídicas. Até hoje, a sua contribuição para o pensamento, cultura, política e ciência tem sido fundamental para a base do mundo ocidental. Porém, a civilização grega é muito complexa. Falar sobre ela em um vídeo seria muito extenso e muito cansativo. Por isso, nós vamos resumir de forma dinâmica e objetiva toda a trajetória que construiu a civilização grega. Até porque, de tão extensa que é, a civilização grega é dividida em 5 períodos, a fim de facilitar o entendimento do leitor. Para fazer essa viagem no tempo, nós vamos vestir nossos mantos para ambientar melhor a nossa cena e fazer você entender o quão rica essa história é. Vamos lá! Começaremos entendendo esses períodos e no meio deles nós vamos conhecer culturas, lugares, personagens que tramaram essa narrativa de hoje. O primeiro período é o período pré-homérico. Este é o período mais antigo da história grega, que vai de aproximadamente a 2000 anos antes de Cristo e até 1200 anos antes de Cristo. Durante essa época, as sociedades gregas eram agrícolas e organizadas em pequenas comunidades. Esse período correspondeu à formação do povo grego, com base na existência de duas grandes civilizações, os cretenses e os micênicos. Os cretenses se instalaram na ilha de Creta, formando diversas aldeias e ficando marcado por seu comércio e pelos seus palácios. Os micênicos, por sua vez, substituíram os cretenses, absorvendo parte de sua cultura. Também mantiveram grandes e importantes trocas comerciais, como por exemplo os egípcios. Especula-se ainda que a Guerra de Troia possa ter sido travada entre os micênicos e os hititas. Tanto os cretenses quanto os micênicos foram extintos por desastres ambientais. O segundo período é o homérico. Esse período é marcado pelos épicos atribuídos a Homero, como a Ilíada e a Odisseia. Esses épicos descreveram a cultura, sociedade e eventos da Grécia Antiga e servem como fonte valiosa de informações sobre esse período. A Ilíada e a Odisseia são dois dos mais importantes e famosos poemas épicos da Grécia Antiga. A Ilíada narra os eventos que ocorrem durante os últimos dias da Guerra de Troia, um conflito lendário entre gregos e troianos. Odisseia segue as aventuras do herói grego Odisseu, também conhecido como Ulisses, enquanto ele tenta voltar para casa após a Guerra de Troia. A Odisseia também explora temas como a astúcia, a lealdade, a fidelidade conjugal de Penélope, esposa de Odisseu, e a busca por identidade. Um dos elementos mais famosos da Odisseia é a Canção da Sereia, que descreve a tentação e o perigo do desconhecido. Ambos têm sido fontes inesgotáveis de inspiração para escritores, artistas, pensadores ao longo da história. Eles oferecem ideias profundas sobre a psicologia humana, a moralidade, as relações sociais e o mistério do mundo. O terceiro é o período arcaico. O período arcaico, entre os anos de 800 anos a.C. e 500 anos a.C., corresponde ao terceiro período histórico da Grécia Antiga, logo após o período homérico. Durante esse período, a Grécia passou por transformações sociais, políticas e culturais. As cidades-estados, chamadas de polis, começaram a se desenvolver, cada uma com sua própria estrutura, política e sistema de governo. Foi nessa época que a Grécia começou a ser colonizada. Surgiram as primeiras cidades, juntamente com a democracia. As cidades-estado gregas tiveram um impacto duradouro na forma como as sociedades se organizavam politicamente e socialmente. Esta época guarda profundas mudanças políticas e econômicas devido à consolidação das cidades-estados, das quais se destacam as duas mais importantes, Esparta e Atenas. Esparta, ou Lacedemônia, surgiu em torno de 1200 a.C., quando os dórios, que dominavam técnicas de metalurgia para fabricar ferro, conquistaram o sul do Peloponeso. Em 700 a.C., eles já haviam derrotado seus inimigos e conquistaram toda a península, transformando-o em vassalos e escravos. Isso deu a Esparta uma grande quantidade de terras férteis, o que facilitou seu isolamento e lhe garantiu a alcunha de xenófobos, que seria a raiva banal aos estrangeiros. Os espartanos começavam a ser educados aos 7 anos de idade para os homens e aos 12 para as mulheres. Basicamente, seu treinamento se resumia na preparação física e psicológica, de cunho militarista, para transformar os homens em poderosos e obedientes guerreiros.
As mulheres também eram treinadas para o combate e sua educação as preparavam para conduzir todos os assuntos domésticos na ausência dos maridos. Além disso, elas eram bem-vindas nas assembleias e nas competições desportivas. Mais equilibrados, os atenienses conciliavam o desenvolvimento físico e mental durante a educação de seus cidadãos, a qual era um privilégio das famílias mais abastadas. Eles valorizavam grandemente a arte e a literatura, o que transformou Atenas no centro cultural da Grécia e o berço da filosofia ocidental e da democracia. Contudo, as mulheres não desfrutavam muito dessa educação, uma vez que eram criadas para serem dóceis e submissas, prendadas apenas para as atividades domésticas cotidianas. Atenas conheceu um sistema monárquico de governo até os séculos 8 e 7 a.C., quando instaurou-se a democracia. Ainda nessa fase, é importante falar sobre cultura e filosofia. Nessa fase, a arte grega atingiu o apogeu com a construção de templos, a expansão da pintura, da escultura e do artesanato, sobretudo de objetos de cerâmica. Trata-se de um período crucial para a filosofia, pois os autores deixam de buscar as explicações em mitos e usar a razão para entender o mundo. Os templos gregos eram estruturas arquitetônicas impressionantes dedicadas aos deuses e deusas da mitologia grega. Eles serviam como locais de adoração, culto e também como depósitos para oferendas. O Partenon, localizado na Acrópole de Atenas, é um dos exemplos mais famosos de um templo grego. As esculturas gregas eram feitas em diversos materiais, incluindo mármore, bronze e terracota. Em especial, as arcaicas eram predominantemente influenciadas pelo estilo egípcio, com figuras rígidas e roupas esculpidas em padrões geométricos. Elas retratavam deuses, heróis, atletas e figuras mitológicas, frequentemente representadas em poses naturais e fluidas. É bem provável que a maioria das pessoas conhece a Grécia começando pela religião. Muitos jogos de play da atualidade também se inspiram na religião grega, como é o caso do deus da guerra, isso porque o período arcaico é o apogeu das consultas aos deuses, especialmente através dos oráculos. A região grega antiga era rica e complexa, repleta de mitos, rituais e deuses que desempenhavam um papel fundamental na vida cotidiana e na compreensão do mundo. Pelos antigos gregos, o Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, foi considerado o lar dos principais deuses da mitologia grega, conhecida como os deuses olímpicos. Aqui está uma visão geral dos deuses olímpicos e sua importância na região grega. Os deuses olímpicos eram um panteão, conjunto de 12 deuses e deusas que rediziam o Monte de Olimpo. Eles eram considerados os principais deuses do panteão grego e desempenhavam papéis diversos da mitologia e na vida dos gregos. Zeus, Poseidon e Afrodite e Apolo, Atena e Hermes são os mais conhecidos. Os deuses olímpicos eram adorados através de rituais, festivais e sacrifícios. Eles eram vistos como seres poderosos que exerciam influência sobre diversos aspectos da vida humana, incluindo a atividade cotidiana, as estações do ano, as relações sociais e as batalhas. A mitologia grega, repleta de histórias sobre os deuses, servia para explicar fenômenos naturais, ensinar lições morais e explorar a natureza humana. Os deuses olímpicos também eram frequentemente retratados em arte, escultura, literatura e teatro, contribuindo para a rica cultura visual e literária da Grécia Antiga. A religião grega tinha uma influência significativa na vida social, política e cultural dos gregos, moldando sua ética, suas crenças e seu senso de identidade como povo. O mais conhecido era o Oráculo de Delfos, onde pessoas de todas as condições sociais acudiam para receber mensagens ditas pelas pitónisas do próprio deus Apolo. O Oráculo de Delfos era um dos santuários mais importantes e famosos da Grécia Antiga, conhecido por ser o local onde supostamente a deusa Apolo dava respostas e profecias aos que buscavam orientação. Aqui estão os pontos-chave sobre o Oráculo de Delfos. As respostas ao oráculo de Delfos eram consideradas altamente influentes, moldando decisões políticas, militares e pessoais. Cidades, estados, reis, indivíduos predominantes buscavam frequentemente a orientação de oráculo antes de tomar medidas importantes. Muitas vezes, as consultas ao oráculo eram acompanhadas de ofertas, inscrições, gravadas em pedras ou em outras formas de memorial. Essas inscrições fornecem informações valiosas sobre a sociedade e os eventos da época. Os jogos eram uma oportunidade para demonstrar força, habilidades atléticas e espírito competitivo, além de promover uma trégua entre as cidades e estado. Durante a competição, os Jogos Olímpicos incluíam uma variedade de eventos atléticos,
como corridas, lançamentos de discos, salto em distância, lutas e corridas de cavalo e de carros. Os vencedores eram recompensados com coroas de louros e adulações públicas. Os Jogos Olímpicos foram interrompidos em 393 d.C. pelo imperador romano Teodósio I, que considerou os jogos pagãos e incompatíveis com a religião cristã. No entanto, em tempos modernos, os Jogos Olímpicos foram revividos em 1896 em Atenas, marcando o início dos Jogos Olímpicos modernos, que continuam a ser realizados a cada 4 anos. É impressão minha ou o período arcaico foi o mais extenso até agora? Aconteceu tanta coisa nessa época que não dá para deixar passar. Mas agora vamos falar do quarto período, o período clássico. Esse período histórico da Grécia Antiga ocorreu entre os séculos 5 a.C. e 4 a.C. E foi quando as cidades e estados gregas tiveram grande desenvolvimento econômico, artístico e político. Foi nesse período que a democracia atingiu seu auge, sobretudo na cidade de Atenas. O período clássico também foi marcado por 2 guerras, as Guerras Médicas e a Guerra do Peloponeso. O período clássico é muitas vezes considerado o auge da civilização grega. Inclui os eventos da Guerra Grego-Pérsica, onde os gregos resistiram às invasões persas, além do florescimento da filosofia, teatro e artes plásticas. Destacam-se figuras como Sócrates, Platão e Aristóteles. No fim, tanto Sócrates quanto Platão tiveram um impacto duradouro na filosofia e na cultura ocidental, moldando a maneira como pensamos sobre a ética, conhecimento político e a busca da verdade. Suas ideias e métodos continuam sendo estudados e debatidos até os dias de hoje, por isso a civilização grega é tão rica. Nesse período, aconteceu as Guerras Médicas, onde as cidades-estados gregas lutaram com o Império Persa, que estava em expansão e pretendia conquistar o território continental grego. A guerra terminou com a vitória grega. A guerra terminou com a vitória espartana nos territórios gregos. Anos depois, a Grécia foi conquistada pela Macedônia, em 338 anos a.C., com a vitória de Filipe II sobre os gregos na Batalha de Queroneia. Para alguns historiadores, foi nesse momento que o período clássico grego terminou. Para outros, o período só se encerrou em 323 anos a.C., com a morte de Alexandre o Grande. O quinto período da civilização grega foi o período helenístico. Foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico. Foi tão grande a influência grega que, após a queda do Império, a cultura helenística continuou predominando em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Após as conquistas de Alexandre o Grande, o mundo grego entrou em um período helenístico. Esse período viu a expansão da cultura grega para territórios mais amplos, mesclando-se em outras culturas e influenciando a arte, a ciência e a filosofia em todo o mundo helenístico. O Egito Ptolomaico e o Império Seleucida são exemplos de estados que surgiram nesse período. E por falar em conquista, precisamos conhecer melhor essa grande figura do período helenístico, Alexandre, chamado de o Grande. Ele foi chamado assim por ser um dos conquistadores mais famosos e influentes da história. Ele nasceu em Pela, Macedônia, em 356 a.C. e se tornou rei após a morte do seu pai, o rei Filipe II de Macedônia. No Oriente Médio, os principais centros de cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Pérgamo, Ásia Menor e a ilha de Rhodes, no mar Egeu, com seus grandes palácios de mármore, ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até um instituto de pesquisas. Sua arquitetura impressiona pela riqueza e pelo porte, como o altar de Zeus em Pérgamo, 180 a.C., que foi reconstituído e encontra-se no Museu de Berlim. Os helenos desenvolveram a pintura e a escultura, onde retratavam com perfeição a natureza e o movimento dos corpos. Um exemplo é a escultura de mármore, Laoconte e seus filhos. Cada um desses períodos desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da civilização grega. Sem dúvida, a civilização mais notável e influente da história humana. Com uma rica combinação de realizações nas artes, filosofia, política, ciências e muito mais. Os gregos antigos deixaram um legado duradouro que continua a inspirar gerações até os dias de hoje. O impacto da Grécia Antiga ressoa através dos séculos, nos mostrando a importância da liberdade de pensamento. Por fim, o legado da civilização grega é uma lembrança de como a busca pelo conhecimento e expressão criativa.